Tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma lição da Bíblia dessa semana e que bom poder participar, porque nessa semana nós estamos falando sobre o Concílio de Jerusalém, falamos de um ponto em debate e o ponto de debate deles era a questão da circuncisão. A igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé para Jerusalém para uma reunião, um concílio entre os apóstolos, os discípulos, os cristãos e a igreja como um todo, para chegar num consenso. A circuncisão precisava ser feita, tinha que continuar ou não precisava mais. E por isso, o ponto de debate agora no Concílio de Jerusalém, ele chega no centro do debate, no centro da discussão, e agora os versos 7 a 11 do capítulo 15 de Atos apresenta Pedro fazendo um discurso. Por que Pedro foi escolhido? Nada mais, nada menos. Pedro tinha uma autoridade importante nessa época na igreja. Segundo, Pedro havia passado há pouco tempo por uma experiência da conversão de Cornélio. E Cornélio não havia passado pela circuncisão, havia aceitado a Cristo, ele havia se convertido e portanto, Pedro era aquele que tinha autoridade para mostrar agora para a reunião, para a comissão e para toda a liderança que estava ali participando do concílio, que em sua divina providência, Deus usara Pedro para convencer os cristãos da Judéia de que Deus não faz distinção de judeus e gentios em relação à salvação. Somos todos iguais mediante Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, trouxe igualdade para judeus e para gentios. Portanto, a partir de então, não precisava mais haver esta circuncisão. E por isso, Pedro foi escolhido para falar a este grupo. Agora, Pedro também destaca uma outra coisa. Muitos estavam afirmando nessa época, e até hoje muitos afirmam, de que o que foi anulado ali foram as leis dos 10 mandamentos, ou a lei dos 10 mandamentos. Na verdade, isso nunca foi anulado. Nesse momento, não foi isto que foi anulado, e sim foram as leis cerimoniais. Portanto, a gente afirmar de que o que foi anulado é a lei dos mandamentos de Deus é um grande engano e um grande erro. Ponto. O discurso de Pedro, então, foi feito, foi realizado. Ele acalmou as pessoas, acalmou a Assembleia e preparou o caminho agora para o discurso de Paulo e Barnabé. Eles ouviram com atenção, Pedro explicou, mostrou a conversão de Cornélio, e agora, Paulo e Barnabé têm algumas histórias para contar para vocês. Quais eram as histórias que Paulo e Barnabé tinham para contar para a Assembleia? Simplesmente, nada mais, eles tinham histórias e testemunhos do trabalho que eles estavam realizando nos últimos meses com os gentios. Eram conversões de pessoas sinceras que estavam aderindo ao cristianismo e ao evangelho de Cristo Jesus. Por isso, nada mais, nada menos vale do que a gente sempre estudar a palavra de Deus. O que Deus diz, o que Deus aboliu, o que Deus diz que não vale mais e o que continua valendo e nunca vai deixar de valer. Estude a Bíblia, ore, peça a sabedoria de Deus para a gente nunca pregar algo errado, nem distorcido daquilo que Deus apresenta para a gente. Um abraço, Deus te abençoe.